Então, boa noite a toda a gente. Hoje é 8 de setembro de 2025, são 19 horas e 20 minutos, e tem presente aqui a Adriana, a Bita, a Camila, a Carla, ai, que não está descendo, a Cíntia, a Rita, a Eneida, a Lara, o Léo, o Luiz, a Sharon, a Vanessa e o Victor. Para já, eu queria perguntar para vocês se vocês aprovam as atas que foram lá colocadas no grupo, referentes às reuniões do dia 11 de julho e do dia 25 de agosto. Sim. Tá, então estão aprovadas as atas. Tem algum informe que queira ser colocado antes de nós seguirmos para a pauta? Alguém quer dar algum informe? Não? A Rita vai dar um informe. Boa noite, então, gente. Tá. Eu só quero atualizar vocês rapidamente, aproveitar, né, que a reunião, que nessas 2 últimas semanas, né, a gente vem trabalhando numa agenda bem firme ali na secretaria, com relação à captação, tá, de recursos. Eu perdi essa primeira parte mais informal da reunião, né, antes de começar, ali no período que estavam esperando, né, então eu não sei exatamente o que conversaram, mas eu vi que foi sobre recurso e orçamento. Então, só para dar um retorno para vocês, que a gente vem fazendo uma agenda de diálogo, né, com o setor empresarial do município. Semana passada, né, nós tivemos em Pelotas, conversamos com a Ozirnet, tivemos reunião com a Panvel, tivemos reunião com a Cotracan, com a Unimed, com a Piratini Fertilizantes. Estou aqui tentando me lembrar, né? Nessa semana eu tenho já reunião também com alguns empresários do Porto. Nós tivemos reunião também com a Portos RS, tá? Foi assim uma leva de encontros. Para falar sobre fomento agora para os próximos meses, especialmente, né, porque temos também projetos aprovados na Rouanet para Natal, Ano Novo, Verão Cultural e Carnaval, né? Temos 4 projetos aprovados, tá, na Rouanet para isso. E aí, então, a gente está captando recursos para esses projetos, que são projetos que vão depois redundar, né, no trabalho também das setoriais, porque abre edital para chamar, né, músicos, teatro, dança, enfim, tá? Mas também para já firmar alguns acordos, algumas conversas, para planejar coisas em conjunto para o próximo ano, né? Tá? Então, só para dar esse retorno para vocês, a gente também até o final da semana que vem, a gente tem que elaborar a proposta já de LDO, e aí eu já estou discutindo com a prefeita essa questão também orçamentária, tá? E vamos ver no que a gente avança, tá? Alguns vereadores também me procuraram, né? Estive com Glauber, com Rovan e com Denise já, né? Conversando também sobre essas questões. Já soube que o fórum, né, esteve, né, com o pessoal e tal. E aí a gente vai pensar em algumas coisas. Houve já uma proposta também, né, por vinda do Glauber, da gente fazer, né, sim, tinha uma audiência pública, né, que não é bem audiência, no formato que a gente fez da PNAB, que a gente chama de audiência, é que a audiência tem toda uma característica que é uma reunião aberta, né, tá, mas a gente chama de audiência, tá, por força do hábito, para discutir a questão das leis de fomento também, né, LIC, Rouanet, etc., então, só para dar esse feedback para vocês que a roda está girando, né? E vamos indo, assim. Quando tiver mais novidades, eu atualizo, tá? A gente atualiza vocês. Talvez chame uma reunião para a gente discutir isso, assim, quando tiver coisas mais efetivas, mas só para saberem, assim, que nós estamos nessa corrida aí, tá?
para tentar já coisas para o final desse ano, mas, sobretudo, se organizando para o próximo, né? Porque esse ano é um ano mesmo que a gente já havia tido essa percepção, né? E já vinha compartilhando isso com vocês, que é um ano da gente se organizar, se planejar e fazendo as coisas, né? Tá? As coisas estão andando, a gente está fazendo elas, mas a gente também está se planejando para que, pelo menos, né, nos próximos anos, a gente, né, não passe por tanto sufoco assim, né? Tá? Tá bem? É isso. Obrigada aí pela escuta. Obrigado, Rita. Cíntia. Eu ia aproveitar só para dar um informe a respeito do nosso curso de formação de gestores, que as inscrições vão até o dia 15, tá? E aí depois, naquele período de 15 a 20, a gente vai fazer a seleção caso o número de pessoas interessadas ultrapasse o número de vagas. Mas a gente até agora só tem 54 inscritos. Então ainda nem preencheu as vagas, né? Então é só para vocês espalharem aí aos quatro ventos que ainda estão abertas essas inscrições. A gente vai dar uma colocada de novo nas redes lá e compartilhar nos stories. E o nosso formulário da PNAB, ele ainda, de consulta pública, ele ainda continua aberto, tá? Mas ele está há mais de uma semana só com 90 respostas. Então, se vocês quiserem também espalhar por aí, seria uma boa. Que ele é uma boa fonte de informação. Tá, os meus informes eram esses aí. Ah, tem mais um, me lembrei. A gente vai estar, no dia 23 de setembro, vai ter um fórum muito legal que a gente está organizando. Eu participei de uma reunião hoje de organização, que é o Fórum Municipal de Mulheres Indígenas, né? Ele é um fórum aberto para todos, né, para participação de todos. E aí vai ser muito legal, ali vai se discutir muitas pautas, né, e elas estão um movimento bem forte, assim. E também Rio Grande vai estar recebendo, que eu falei, vai estar recebendo diversos caciques do Brasil inteiro, né, no movimento que eles chamam de Ivarupá, eu acho que se chama, não sei a pronúncia, né, se escreve Ivirupá, e ele é um encontro de caciques do Brasil inteiro, de caciques guaranis, nesse mesmo período do mês de setembro, que o mês de setembro é o mês da mulher indígena, né. Então, tem umas pautas bem legais, e queria dizer, dia 23 de setembro, então, se vocês não tiverem outros compromissos e quiserem comparecer, vai estar acontecendo no Salão Nobre. Vai sair uma divulgação legal depois. É isso. Obrigado, Cíntia. Então, vamos passar, então, para a pauta do par. Vamos? Quer começar, Cíntia? Então, estava conversando com o Rodrigo, que é uma construção, que são tantos dilemas, né, que a gente passa quando está pensando nessa parte. O que a gente tinha feito para retomar o que a gente estava até então de discussão? A gente tinha estabelecido só duas coisas, né? O quanto ficaria para o Cultura Viva e aqueles 80 mil de reserva de 10% para recuperação lá dos espaços, qualificação dos espaços públicos, né? Que seria para Casa Bianchini. E aí, então, ficavam 720 mil, né, né, do Meta 1, e era em cima disso que a gente estava trabalhando com diversas possibilidades, né, então, na verdade, o que a gente tem que começar a pensar, como vai fazer essa distribuição, porque eu vi que tem diversas propostas, se vocês quiserem, eu posso abrir o que tinha naquele documento, não sei se vocês querem, a gente tinha um documento que era uma tabela que a gente estava fazendo, né, na reunião, mas tinha aquele lá de documento das propostas, lembra? Que o Vitor colou uma, e depois eu copiei e colei outra. Pode dizer, Camila. Eu não sei se houveram reuniões das setoriais nesse período para ver se há novas manifestações, novas demandas que possam já direcionar melhor essa conversa. Não sei se o pessoal tem um feedback para dar. A Setorial de Artes Cênicas não reuniu novamente essa semana.
A setorial da música também não, até porque às vezes eu me sinto um mosquitinho lá, que ninguém ouve, ninguém responde, ninguém nada. É bem complicado, bem complicado. A setorial das artes visuais também não reuniu mais. A última foi aquela da proposta, né? E depois não nos reunimos mais. Eu repassei a proposta, as duas que estavam ali para o pessoal da setorial do artesanato, e o feedback que eles me deram foi a proposta da Cíntia mesmo, que acharam bem legal. O que você está chamando de infância? Então, quero dizer para vocês que eu entrei num dilema. A setorial da literatura se encontrou antes, né, lá da Câmara, aí depois eu apresentei as propostas e fiz uma votação e foram unânimes. A proposta da Cíntia foi aprovada pela setorial da literatura. Cíntia? Cíntia, tu tá sem fone. Ah, eu cliquei 2 vezes. Então, eu tô num dilema agora, gente, porque a gente teve umas conversas aí, eu vou dizer para vocês, olha só, muito importantes essas conversas, tá? Porque a gente sempre conversa que a gente está trabalhando no sentido de muita escassez, né, de recursos sempre, e que essa divisão dos recursos acaba gerando atritos dentro das setoriais, né, atritos dentro da comunidade inteira, e que a gente está vivendo especialmente isso esse ano, porque 2025 ele é um ano. 2024 ele foi um ano terrível, foi um ano atípico, sim, e depois teve 2025, ele ainda é, na verdade, né? Na verdade, a gente vive em 2025 ainda resquícios do que foi o horror de 2024 para o Rio Grande do Sul. Aí estava conversando com o Rodrigo, ele veio com algumas reflexões, assim, que vocês fizeram, né? Fizeram essas reflexões no fórum, fizeram essas reflexões lá no encontro com o pessoal da Câmara, de que a gente tem esses atritos, né, e o pessoal fica disputando muito, né, esse pouco recurso, assim, em função de que a gente vive ainda num estado de emergência. A gente vive num estado de emergência porque a gente viveu muito tempo de desmonte, né, a gente viveu 4 anos da gestão anterior de desmonte, a gente viveu um 2024 horroroso por causa da enchente, né, as pessoas ainda estão sentindo esses efeitos. Porque eu sei que na última reunião eu falei sobre como eu considero, e eu sei que é a visão do MINC, né, de que a PNAB, diferente da Lei Aldir Blanc, diferente da Paulo Gustavo, ela não seria mais uma lei de emergência, né, ela seria uma lei uma política mais estruturante, na verdade, né, para a gente começar a enxergar a cultura com outros olhos, né, para desenvolver, né, para trabalhar em conjunto, coletivo, para poder produzir e tal. Só que, diferente do resto do Brasil, a gente vive ainda em emergência aqui. Como em outros lugares do Rio Grande do Sul, eu acho que as pessoas ainda estão em estado de emergência. Então, eu estava pensando em fazer uma outra proposta. Não acho que é legal a gente pensar em grandes eventos, em grandes produções e tal, mas a gente poderia também fazer isso de forma progressiva. Distribuir mais o recurso no primeiro ciclo, já pensando em planejar um segundo ciclo que seja mais estruturado, sabe? Tipo, não sei, isso eu tô dividindo com vocês uma coisa que me tocou, assim, que, por exemplo, a gente estava pensando, 5 mil reais, 10 mil reais para fazer um projeto legal, eu acho que 5 mil reais é um valor muito legal, né, de repente, de pegar esse 5 mil reais e distribuir em diferentes
coisas todas com esse valor de 5 mil reais, sabe? Esquecer essa coisa dos eventos grandes. Pode parecer loucura, tá, gente? Mas só veio na minha cabeça, assim. De repente a gente pensa em eventos maiores posteriormente, sabe? A gente vai pensando depois em progressivamente estruturando as coisas. Só passou pela minha cabeça isso que eu tô dividindo com vocês, porque realmente isso me tocou bastante, essa coisa da gente ainda tá disputando, né, muito, porque tá todo mundo muito mal. O Léo tinha levantado a mão e depois a Rita. Tá, eu entendo, mas eu sei que tu entende também que esse valor não é grande coisa, né, Cíntia? Aí a gente pensa assim, ó, com editais para projetos, ou a gente faz que nem na emergencial, na PENAB emergencial, 5 mil seria premiação, não edital de projeto. Né? Eu acho que concordo contigo, a gente tem que distribuir, mas pensando assim, ó, nesse valor daria para fazer várias premiações, assim, a pessoa teria que mostrar algum serviço, algum projeto, mas não necessariamente bancar o projeto com esse valor, sabe? Então, se tivesse já uma trajetória artística, como foi o Prêmio da Casa, por exemplo, mostra a trajetória e aí tu recebe o valor e aí tu tem que dar fazer a prestação de contas como uma devolutiva à comunidade, né? A gratuidade de um show, de alguma coisa assim, né? Mas para fazer um projeto do zero com 5 mil, eu acho que não. Mas eu gostei dessa tua ideia de distribuir mais. Mas como premiação. Só para defender, para dizer que eu não fiz uma proposta, não tinha nada na minha cabeça que pensando em valores nem nada parecido, entendeu? Eu só joguei um valor aí né, no ar. O que eu queria trazer era essa reflexão, na verdade, de que a gente estava pensando em já estruturar de uma forma maior e, de repente, ainda não estava amadurecido o suficiente o setor para, né, pensei numa coisa mais progressiva, progressivo, na verdade, é isso. Aí, desculpa, é a Rita. Ai, gente, agora eu não entendi a proposta. Até fiquei um pouco, assim, não sei, porque a gente já vem há bastante tempo conversando, acho que já passamos por alguns conflitos com relação a essa proposta de par. Esse par já poderia ter sido postado, né, ter sido encaminhado no dia 31 para o MINC, se abriu um prazo a mais, porque foi prorrogado. Vocês, as setoriais, algumas já discutiram, pelo retorno que eu tive aqui, setoriais aprovaram aquela proposta, e agora não é mais nada disso? Não sei, Cíntia, desculpa, assim, mas me pegou muito de surpresa. Não. Mas não é uma proposta. Eu estou fazendo... Como não é uma proposta, Cíntia? Tu abriste a reunião dizendo que, dada tal circunstância, quem sabe se faria... Não, eu estava abrindo o coração só, porque isso aí é uma coisa que me tocou. Mas eu acho que, não sei, eu acho que tem uma coisa de timing, tá? Porque isso nos desorganiza um pouco, né? Como grupo, como conselho, assim, eu fiquei... acho que, não sei, né? Eu tinha entendido, assim, que tinha algumas propostas que estavam em consulta, e as pessoas iam conversar com as suas setoriais, e hoje a gente só ia decidir qual delas. A gente fez várias oitivas, se montou, a partir das oitivas e dos questionários, se montou uma proposta. Ela não foi aleatória, e
E agora não é mais isso? Agora é outra coisa? Não sei, me desorganizei, tá? Com a proposição, assim. Só queria entender melhor e acho que a gente poderia, né, talvez numa reunião, se a gente tivesse feito uma reunião presencial e tivesse aberto uma rodada de discussão, né, talvez, mas eu não sei, me desorganizei, tá? Não, Eu vou aguardar as colocações de vocês e ver como é que vai ser feito, aguardar os encaminhamentos, tá? Estou aqui ouvindo, tá bom? Mas eu vou dizer para vocês que eu também me desorganizei, eu estou abrindo, eu compartilhei exatamente o que aconteceu comigo hoje, porque essa leitura, né, ela me atingiu nesse sentido de me desorganizar também, assim. Não foi uma proposta, e se for para fazer uma proposta, eu ainda mantenho aquela que está lá, sinceramente, aquilo foi muito pensado. Se pensou muito naquela proposta, se leu formulário, e eu defendo muito que a gente trabalhe com dados, né? Mas eu estou falando que foi um desabafo, porque isso eu achei que era uma coisa a se pensar. Mas o que, Cíntia, eu não entendi. Não entendi o desabafo e da onde veio essa situação, assim. Não, o pessoal se reuniu, o Rodrigo falou no inicinho da reunião, acho que tu não estava ainda, que eles fizeram, o pessoal do fórum, o pessoal do conselho, acho que foi também, né, conversaram com o pessoal na Câmara de Vereadores, no sentido de batalhar orçamento para cultura e tudo mais, e entre as conversas, veio essa questão dessa emergência, que ainda vivemos em estado de emergência, né, no Rio Grande do Sul, diferente da visão que o MINC tem do Brasil inteiro, né, de que já se passou, porque passou a epidemia, a pandemia de Covid, né, passou aquela situação de emergência, que a gente no Rio Grande do Sul ainda enfrenta alguns efeitos, né, do que foi a tragédia de 2024. Não é só Rio Grande, é no Rio Grande do Sul, na verdade. Então, que a gente estava ainda em estado de emergência, e é por isso que existem essas rusgas, né, e uma disputa muito maior, e aí tem essa ânsia de mais pessoas, dividir para mais pessoas, porque nós ainda estamos na escassez, é isso. Léo? Eu queria dar a fala para a Rita, se ela quisesse responder, porque eu entendo também esse posicionamento da Cíntia e esse desabafo que ela faz, né, essa ideia, né, que ela traz, mas talvez a gente possa trazer isso nos próximos ciclos, né, da PENAB. Né? E agora, como a gente já está com prazo em cima, continuemos com os projetos em 10.000 e os eventos trans, né, de 25, como todo mundo concordou, a minha setorial concordou também, foi unânime. Então, a gente pode pensar nessa proposta da Cíntia, no próximo, fazer vários editais com menor valor, né? Mas de agora eu acho que a gente concorda, né, todo mundo. A Rita, depois a Camila. A ideia quando... é a Rita, desculpa, Rita. Não, Bita, desculpa, eu achei que a minha mão tivesse ficado levantada sem querer, não era eu, não, tá? Quando nós nos reunimos ali com o pessoal do fórum, foi que a gente percebeu isso também, que a Cíntia está falando, né? E essa disputa acirrada, não, né? A gente precisa, enfim, a gente percebe a necessidade, né, do setor ainda, nessa penúria um pouco, né, de viver ainda
que não tomou fôlego aí, né? Ainda nossa cidade ainda não tomou esse fôlego, né? O Rio Grande do Sul, talvez, né, em alguns lugares. E a nossa proposta foi meio nesse sentido, tentar um pouco abrir mais, né? A gente pensava um projeto grande que pudesse abranger mais pessoas, né? Que também pode ser contemplado, né? E projetos pequenos também, enfim, não tão pequenos, né? Mas que, como o Léo falou, né? 5 mil é difícil, vi a Shelley falar assim, se pronunciar também, né? Então, a nossa proposta, não, né, a ideia, estou falando assim, né, não estou defendendo ferrenhamente, mas a nossa ideia, quando colocamos a proposta, foi um pouco isso, diluir um pouco, né, tentando chegar ao máximo, né, não sei se foi a melhor, né, enfim, mas a nossa orientação foi essa, de tentar ampliar mais, porque a gente percebeu isso, né, nas pessoas, enfim, a gente percebe isso como um todo aqui em Rio Grande. A Camila, depois o Léo. Eu acho que não dá para a gente andar para trás. Eu acho que a Cíntia falou uma coisa muito importante, que é a vocação da APNAB de ser uma lei estruturante. Então, acho que não dá para se confundir, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar que a gente está tendo um governo que tem essa visão, porque daqui a pouco, 1, 2 anos muda, e daí já vai para o ralo de novo, começa tudo de novo. Então, acho que a gente tem que aproveitar esses 2 ciclos da PNAB para isso e lutar por leis complementares para sanar essas dificuldades que são mais pontuais para o Rio Grande do Sul. Rio Grande sofre há anos. Rio Grande sofre com polo naval que quebrou, Rio Grande sofre com pandemia. Rio Grande é uma cidade que está cada vez mais sofrida, né? E é difícil melhorar até a autoestima do rio-grandino. Então, eu acho que essa é o gancho para a gente lutar por coisas específicas para trabalhar a autoestima, para trabalhar o pingado, né? Para usar valores menores, né? Até porque daí tu não precisa de um recurso tão grande para atingir com valores menores. Eu acho que a gente não pode não respeitar a vocação de uma lei que vem para estruturar o sistema de cultura, que é muito importante. A gente precisa estruturar os sistemas, dar amparo, dar visibilidade para que a gente consiga manter eles funcionando quando a gente não tem um amparo tão bom de governo, né? Eu acho que isso é bem importante. Me incomoda muito premiação, sabe? Eu acho que premiação tem que ser para casos bem específicos, né? Eu acho que se a gente está falando em investir na cultura, é para se produzir cultura, é para se movimentar a cultura, é para motivar as pessoas a produzirem, porque é óbvio, as pessoas precisam de recursos, as pessoas precisam de dinheiro para comer, a gente sabe disso, nós sabemos, nós também precisamos, mas vamos incentivar a produção, né? Vamos usar o recurso para incentivar, até para melhorar a autoestima das pessoas, né? Eu acho que a gente já tinha meio que caminhado entre essas propostas, entendo a reflexão da Cíntia, entendo o dilema, porque quando a gente ouve a ponta, é que a gente realmente pensa se a gente está atingindo todo mundo, né? E como que a gente vai atingir, como a gente vai. Mas acho que o caminho que a gente estava discutindo, que a gente estava indo, ele é um caminho que vai chegar. Né, ele vai, no momento que a gente estrutura o sistema de cultura, a gente pode melhorar. E essa a movimentação que a secretaria está fazendo na questão de procurar a iniciativa privada é fundamental, né? Reativar ali que é fundamental, porque daí é a forma que o artista vai ter de correr atrás do subsídio também, né? Então são várias frentes que estão se movimentando, né? Depois de um tempo parado que a gente teve. Então, vamos usar essa lei para o que ela se propõe. Acho que o Léo levantou a mão depois de mim. Léo. Então, aí que
começa, né, o problema, porque eu concordo muito com várias coisas que a Camila está falando, mas algumas coisas também eu discordo, né? Nessa questão mesmo da distribuição dos valores, eu concordo bastante com a proposta da Cíntia, a proposta 2, porque dentro da inicial, quando eu fui eleito, eu tive uma reunião com o pessoal da Setorial da Literatura e falei, gente, vamos fazer projetos transversais, né, com várias setoriais, com várias linguagens artísticas unidas, né? E aí, nossa primeira reunião presencial, lá na secretaria, já houve isso, né? Já houve essa troca. E aí, eu vi que eu não precisava nem ter proposto isso, porque o pessoal já estava propondo sozinho, né? Com essa nova governança, né, de tudo junto, a nova secretária, a nova prefeita, e aí eu enxerguei muito melhor essa proposta com as produções, né, de projetos de 25 mil intersetoriais, né, muito mais bacana, porque com essa ideia, com essa iniciativa, a gente, né, como produtor, como proponente, na verdade, não como produtor, mas como proponente, pode propor para outras áreas. E é uma coisa que a gente conversou, eu acho, em alguma reunião, que eu falei assim, ó, eu sou escritor, né, a minha setorial principal é a literatura. Eu não posso propor um projeto de curta-metragem, por exemplo, mesmo que eu tenha todo o conhecimento, que eu tenha cursos de roteiro, de direção, de produção, eu tenho pós-graduação em direção de arte, mas quando eu vou propor um projeto, né, para essa lei, eu não posso fazer porque eu não sou do audiovisual, eu sou da literatura. Então, eu acho muito legal essa possibilidade de intersecção das setoriais. E aí, quando tu libera um valor para um projeto, né, quem for o proponente pode ser de qualquer setorial e contratar ele mesmo, como se fosse terceirizar a contratação, em vez de cada pessoa escrever o projeto, montar tudo certinho e fazer depois a prestação de contas, né? É só uma pessoa que vai propor o projeto e vai contratar as pessoas das outras setoriais, né, por si mesmas, né, como PJ. Então, eu penso que essa proposta da Cíntia, assim, ó, dos projetos de 25 mil é muito legal, porque tem esses projetos, essas vagas, 10 vagas, mas essas 10 vagas não são divididas entre as setoriais, sabe? São 10 vagas abertas. Então, há setoriais que vão se arranjando e se organizando para fazer um festival de artes que tenha o artesanato, que tenha a venda de livros, que tenha apresentação teatral, tem apresentação de dança e tal. Então, eu acho que faz mais sentido isso do que pouquinho de cada um, né? É isso. Obrigado, Léo. Cíntia, a proposta que nos foi apresentada pelo fórum via
Mel das Artes Cênicas do Teatro e Ideia, que foi quem juntou as demandas que foram colhidas na reunião, se não me engano, do domingo, da noite, que dia foi aquele domingo, gente, não me lembro. Estava lá, se puder me ajudar. Eu lancei lá no grupo, né, do conselho, e aí tinha um problema de distribuição de grana ali. Estava dando erro. E aí tu viu essa questão, e a gente mandou para o fórum. Eu acho que aquela versão que eu te mandei... Ah, tá atualizada, tá. Vou colar aqui. É a revista, por galera. Tá, eu vou colar aqui. Essa que foi vista na quinta-feira, à tarde, toda tarde. Eu, Bita, a Lara, a Mel e a Béia. Tá. Agora eu colei aquela que tu me mandou atualizada, tá? Obrigado. Tá, agora vocês estão vendo? Tá um pouco pequenininho para mim, não sei para os demais. Eu não sei se eu consigo dar zoom aqui, porque eu tô no... Acho que sim aqui, ó, vamos ver. A gente pode dar zoom também. Ó, assim, melhorou? Uhum. Eu também dei. Tá. Dei zoom aqui, fica tranquilo. Então, o que a gente tinha de proposta era essa primeira proposta, né, que foi a inicial, aquela que o Vitor colocou. Aí depois tinha essa aqui, que era a que eu tinha colocado. Eu tô com muita dúvida, gente, eu vou... Com relação à circulação essa Tambores do Sul. Não é porque a ideia não é maravilhosa, ela é maravilhosa. Mas, na verdade, é porque não tô vendo uma comunicação, assim, sabe, entre os municípios. Então, não sei se seria legal manter. Porque teria que fechar entre os municípios, né, para poder ter uma circulação. Não faz sentido, no caso, essa circulação Tambores do Sul, apesar de ser maravilhoso, eu acho que ficou meio em cima, assim, para fazer, e eu não sei como é que os outros municípios estão conduzindo as suas oitivas, e como é que estão fazendo essa construção do par, mas não houve, assim, uma resposta, então eu não sei se mantém. O que vocês acham? Pessoal, eu acho que talvez o Tambores do Sul seja uma boa para a PENAB do Estado ou para a própria LIC do Estado. Eu já vi alguns eventos parecidos, né? Eu já avaliei alguns eventos parecidos pela LIC do Estado, não do município. Talvez a gente deixe esse dinheiro para nós, né? E organizasse, ajudasse o pessoal a fazer esse evento com a circulação, né, pela LIC. Não, mas a LIC eu penso até, de repente, da gente pensar para um próximo ciclo, talvez. Deixa eu ver, a Camila botou... eu acho isso mesmo, Camila, é bem isso, assim, a gente tem um grupo que foi criado até com essa intenção de fazer algumas coisas compartilhadas entre os municípios, mas ali no grupo não está tendo muito diálogo, entendeu? Então, não é que não tem, sabe, não tem muita resposta aí, por exemplo, então eu acho que vai ficar meio truncado. Porque, mas também se a gente bota e não preenche o edital, as outras cidades não botam, a gente pode usar o recurso depois com os saldos, né? E com rendimento e com... Pode usar. E pode ser redistribuído, não é? Não, perdido nada é, né? Tudo que vai para fomento, tudo que vai na meta 1, pode ser reorganizado depois. E aí eu vou botar para vocês aqui a proposta do par popular. Né? Posso falar? Não levantei a mão, mas acho que não tem ninguém como levantar. Nessa proposta, já que se a gente abortar ali os Tambores do Sul, 30 mil,
faço a sugestão de subir 25 mil para projetos ali de 25 mil, e aí ficariam 8 vagas, tá? E, não, ali eu tô na proposta já do Fórum Popular, assim. Isso. E ali os outros 5 mil que sobraria, aumentar para 5 mil a 5 mobilidades, tá? Aí ficaria fechadinho, então. Coloco como sugestão. Interessante. E queria fazer uma outra pergunta também, tá, Cintia? Eu sei que isso vem posteriormente a edital, mas a gente teve um edital do Estado, que ele, eu não lembro nem se era do Estado, mas ele, há muito tempo atrás, que ele permitia a aquisição de equipamentos, tá? E aí eu queria perguntar se, lá, posteriormente, na elaboração do edital, a gente poderia, pelo menos, que os 5 contemplados na área de fomento das setoriais, que a vaga de audiovisual seja para aquisição de equipamentos e não necessariamente para uma produção, tá? E aí entrega, enfim, do objeto, seja um audiovisual, enfim, mas que a ideia seria que para produtoras independentes pudessem adquirir equipamentos para vir reproduzir, tá? Essa é só uma sugestão que eu coloco e saber contigo se é viável posteriormente. Aparece um pouquinho, deixa eu só me organizar aqui. Tá, pode... Vitor, desculpe, mas eu vou pedir para tu repetir para mim. Muito barulho. Tá. É questão de edital mesmo, tá? Eu sei que a gente pode discutir isso posteriormente, mas a ideia é que ali nos 5 projetos do audiovisual de 10 mil reais, que ao invés de ser uma produção, né, audiovisual fílmica, seja um edital de aquisição de equipamentos, tá? Então, ou seja, para 5 produtoras independentes, tenham 10 mil reais para adquirir equipamentos para suas produtoras. E aí que entrega da produto final, enfim, seja um audiovisual, acertado entre ambas as partes, mas verificar contigo se existe a possibilidade disso no edital, tá? Tu disse que existe a possibilidade de adquirir equipamentos? Que os projetos sejam para aquisição de equipamentos. Ele, no caso, está querendo saber se o montante todo, esse 10 mil, né, Victor? Isso. Eles podem ser totalmente direcionados para a compra de equipamentos. Sejam 5 projetos para aquisição de equipamentos. Eu digo isso porque teve um edital do Estado, tá, há uns 5 anos atrás, que permitia isso e foi super bem recebido pelo setor e tal, e possibilitou que essas produtoras conseguissem ter um recurso para adquirir um equipamento base para vir a produzir seus conteúdos, tá? Então, mas a ideia, então, é que tenha uma contrapartida, a contrapartida seria a entrega desse produto. Não, a ideia, o que é a questão, tá? Ao invés do objeto do projeto ser a entrega de um material audiovisual, e a entrega do objeto seja a aquisição desses equipamentos e que fazer um acerto, enfim, entre a Secretaria de Cultura e o produtor, que ele entregue algum conteúdo produzido por esse equipamento, sabe? Mas que o objeto do fomento seja para aquisição de equipamentos. Tá. Que o foco do objeto não seja essa contrapartida. Isso. Eu acho que é possível. Pelo que eu entendi, daí não precisaria apresentar um projeto de documentário, de curta, de nada, mas só que é o coração do audiovisual, a aquisição de equipamento, e aí depois uma contrapartida mais simples, que não tenha sido aquilo que ele gravou no início. Eu acho isso fundamental, porque às vezes tu faz um projeto de um doc lindo, tal, aí com 10 mil tu vai alugar tudo e tu não fica com nada, né? Para o audiovisual é fundamental que tu consiga, e 10 mil tu começa a comprar alguma coisa, tu começa a te estruturar, então é bem interessante essa proposta do Vitor. E vai para a ponta. A minha dúvida também é com relação a isso. A minha dúvida também é com relação a isso. Nós que queremos levar a música para a rua também temos necessidade de adquirir equipamentos, né? Microfone, caixa, retorno, né? E isso seria importantíssimo, que pelo menos
metade da contrapartida dos projetos maiores possam ser destinadas para aquisição de equipamentos. Isso é viável, né, Cíntia? Sim. Ai, que bom. Não tem nenhuma vedação para aquisição de equipamento. Léo? Mas aí a questão nos projetos maiores, pessoal, não desses de 10 mil cada, né? Sim, a minha fala foi em relação a isso, nos projetos maiores. Mas tanto os maiores, não tem vedação em nenhum, na verdade. Não tem, se tu conseguir comprar equipamento com o recurso menor, se conseguir equipamento naquele lá maior de produção, beleza. Mas é que não tem vedação, na verdade. Pode estar dentro do orçamento a aquisição dos equipamentos, não tem problema. Porque teve outras leis que pediam que eles fossem doados, né, ao final do uso do projeto. Por exemplo, assim, eu adquiri o equipamento para executar o projeto e ele tem que ser doado depois. Mas isso acontece com o Rouanet, por exemplo. A Rouanet pede que, se tu adquiriu ao invés de alugar, primeiro tu tem que provar que vale mais a pena adquirir do que alugar. E depois que tu fez o teu projeto, executou isso na Rouanet, né? Terminou a Rouanet, tem que entregar ou para uma associação, né? E ele tem que ser doado, na verdade, né, para uma entidade sem fins lucrativos ao final do projeto. Mas não tem, na PNAB não tem. Até porque requalificar os grupos, requalificar os espaços, inclui, né, a compra do... Eu acho legal. Mas eu acho que isso aí é até legal colocar já no edital, Cíntia. Lembra de colocar que pode ser adquirido, porque geralmente não pode, né? Não, mas na PNAP já desde o marco do problema que permitido. Acho que até na LPG já era, né? É que a proposta do Vitor é que no audiovisual os projetos sejam só de aquisição. Né, que sejam 5 projetos contemplados só para aquisição, que ninguém precise inscrever documentário, mini-doc, doc completo, nenhum produto em si, mas só projetos de aquisição de equipamento. E aí já não sei se na música, e como o Vitor é o representante da setorial e ele tem esse diálogo, acredito que seja uma intenção de toda a setorial. Aí já não sei se a música concordaria, né, em que os projetos sejam só para aquisição de equipamentos, porque a aquisição de forma geral ela é liberada em qualquer das variações. Não seria só para aquisição de equipamentos, né? Seria parcialmente. Porque a música geralmente quer fazer uma contrapartida de um show, né, de um espetáculo e tal. Não, a contrapartida vai ter que ter, só não vai ter que ser, não é o produto que vai estar concorrendo em si. Por isso, que a diferença da PNAB é o seguinte, se apresenta um projeto e tem um objeto, não existe a contrapartida é a própria entrega do objeto, né? É isso que é o diferencial ali que o Vitor colocou, é que esse aí, ele teria embutido alguma contrapartida, né, na área do audiovisual. Isso, exatamente. Mas isso é uma questão de edital, né, que a gente discute mais além. Agora, essa proposta, gente, vocês viram do fórum, e da minha proposição, se a gente tirar os tambores e jogar para R$1.000 para cada uma das mobilidades e mais um projeto de R$25.000, agrada a todos? Todos e todas. A minha agrada também. A gente vai fazer uma votação aí. Já vamos bater, então, o martelo sobre a meta 1. Eu não entendi, na verdade, Vitor. É que está subindo e descendo. Será eu não consigo ler. Não, eu vou dizer, então. É a seguinte, a ideia do Vitor, vou voltar ali. Se a gente tira esse aqui, ó, que é o Circulação Tambores do Sul, que tem R$30.000, a gente poderia, nessa proposta que foi apresentada desse par popular, tá? A gente tira o Circulação, coloca uma vaga a mais nesse aqui, que é de produção, tá? De 25.000, uma vaga a mais,
e as outras, e aumenta R$ 1.000 aqui na mobilidade. Ó. Aí seriam R$ 5.000, 5 mobilidades, daria um total de 25 mil. Então, ele ficaria distribuído esses 30 mil em 5 mil aqui, mais um de produção aqui, para 8 vagas. Tá, e os projetos setoriais continuam o mesmo valor? De 10 mil, 40 projetos, aí aqui é que não fechou, né, gente? É 390 mil, tem 40 projetos de 10. Então, vamos resolver isso. Então, não foi revista, então. Oi? Então, essa daqui não é a revista. É a revista. A que tu me mandou aqui. Tá, projetos setoriais 390 mil. Eu vou... Pega Ian, pega pra mim o meu celular que tá me carregando, que eu vou usar a calculadora. Eu só vou ver quanto é que fecha aqui. Oi, Ian. Oi! Deixa eu ver aqui. Pegar os valores, tá, gente? Seria 175 mil, mais 50 mil, mais 45, mais 20, mais 30. Não, 30 portou, não portou? Não, eu tô... gente, é porque, na verdade, não é 390 aqui, é 400, tá? Ó, ele fechou em 710 e, na verdade, 720. Com os valores que tá aqui em cima, vocês estão vendo a tela que eu tô vendo aqui, ó, produção 175, formação 50 mil, bolsas de pesquisa 45 mil, tá vendo isso? Ele tem que fechar esses valores 720 mil, que é o que a gente tem lá, ó, 720 mil, aqui em cima, tá? E aí, se eu somar 175, não interessa como é que tá distribuído, se eu somar 175, mais 50, mais 45, mais 20, mais 30, mais 390, ele somaria 710, então, na verdade, aqui é 400 mil, tá? Aqui não é... Acho que vai ficar mais difícil dividir esses 10 mil entre todos as setoriais do que lá botar em algum dos projetos lá de cima. Não, mas não é, ele já é 40, projetos, já é, tá. 10 mil, só estava errado o número aqui em cima. Então, aqui, vocês votam, então, por tirar a circulação e a gente distribui dessa forma. O que vocês acham, essa forma que o Vitor colocou? Acho que quanto botar mais um projeto de 25 mil, está todo mundo de acordo. Só ficou entre aumentar o valor da bolsa ou aumentar a quantidade de mais uma bolsa, que os dois dá no mesmo dos 5 mil a mais. Aí sobraria 1.000. Aqui, então, ficaria... Eu vou colar, tá, gente? Para não... Vou copiar e colar para não ficar alterando a proposta original. Eu vou colocar aqui... Esse aqui é o conselho. Tá. Aí aqui seriam 8 vagas. Seria 200 mil, é isso, né? Aí, entre aumentar, tira o circulação tambores. E aqui, entre aumentar as mobilidades para 5 mil reais, ou mais uma mobilidade, é isso? Mas aí isso, dá no mesmo. É 5 de 4 ou 4 de 5. Tanto faz. Não, a ideia era 5 de 5, Camila. 5 de 5. A ideia é 5 mil. Se aumentar uma, vai sobrar 1.000 pila. 1.000 pila. O que vocês acham? Mas daqui a pouco aumenta 200 pila em cada bolsa. Exato, eu estava tentando fazer as contas aqui. Viram a cara do Humanas fazendo cálculo?
Pois é, todo mundo de humanas aqui, eu estou fazendo Não, cálculo também, eu não sei. Cálculo. Eu acho que essa ideia é boa, hein? Nossa, uma bolsa de 1.700 pila por 6 meses, um sonho. Botar, então, aqui 6 de 1.700. Não, aí dá mais. Só um pouquinho, não é 200, é 1.200. É isso, amiga, 1.700. Não, se eu fizer 6 de 1.700, não vai fechar, fica muito mais. É que eu tinha entendido que aumentava na mobilidade, não na circulação. Não, mas a ideia era aumentar... Não na formação. Se aumentar uma vaga na mobilidade, vai sobrar R$1.000, esse que é o esquema. Se aumentar uma vaga... Tá. Ou a gente aumenta R$1.000 em cada uma das mobilidades, que eu acho, sinceramente, eu acho bem razoável. R$5.000 por mobilidade, para mim, aumentava para R$5.000. E aí fecharia 25 mil aqui. O que vocês acham? Eu prefiro aumentar na mobilidade, porque quando a gente pensa para uma pessoa só, 5 mil pode ser até muito, mas como a mobilidade normalmente é para grupos, 5 mil fica pouco até. Pois é, por isso que eu acho que 5 mil é legal. Tem isso também, né? Às vezes é para grupo, aí a gente não... Então não o que sabe. eu gosto de botar aqui? 25 mil, ó, pega os 5 mil que tá sobrando, bota 25 mil e aumenta aqui para 5. Ó, 5 mobilidades de R$5.000. Sou favorável, achei icônico, o luxo do gaúcho. Eu acho também. Eu pilhava em desdobrar mais número, gente. Com R$2.000 eu alugo um ônibus até Porto Alegre e volto para um grupo. Ô, Cíntia, o projeto de formação, tu não acha de botar 8 mil em vez de 10 mil para formação? São 5 vagas. Aumentar o número de vagas. vagas. Eu acho que não precisa ser 10 mil para um curso de formação. Eu acho que precisa. Isso já foi discutido e trazido pelo próprio fórum, né? Então ficamos em 10 mil. Tá bom. Só estou pensando, Vitor, calma. Deixa eu ver o que tinha colocado lá. Eu ainda estou pensando que nós já temos o consenso, então, que vai ser a segunda parte por setorial. A primeira proposta que não trabalhava com o setorial foi suprimida totalmente. Eu acho que aqui contempla mais gente, mais projetos. É porque eu acho que a gente fica num meio do caminho ali, né, Camila? A gente fica no meio do caminho, a gente vai continuar trabalhando com a questão dos eventos, né, grandes, não maiores. Maiores, não grandes, né? Porque 25 mil para fazer um evento grande é uma piada também. Mas tá. Mas imagina se vem 5 projetos de produção audiovisual, 5 filmes icônicos e todos ganham. Aí não vai rolar briga, né? Não vai rolar uma divisão depois de querer dividir essas vagas também, não vai? Olha o que eu estou pensando. Mas aí é depois, né? É questão de edital. Da questão da contrapartida. Se a gente vai pedir que a pessoa já descreva a contrapartida. Se ela vai dar só orçamento de compra de equipamento, se ela vai pedir, se a gente vai pedir que descreva a contrapartida, se isso vai ser parte da análise, aí é ruim, né? Pois é, eu achei ruim de selecionar essa proposta, porque equipamento é tudo teoricamente, né, parecido, igual, e não mensura a qualidade que devolve à comunidade, né? Eu acho que poderia deixar aberta essa questão dentro do edital, se investe em recurso só humano para fazer curta, ou se pode se investir em equipamento também. Eu acho que não restringe. Pode fazer tipo categorias diferentes, né, de coisas assim, eu acho. Também.
Mas se isso for Mas uma igual- decisão da própria setorial e a setorial aprovar isso, a gente vai ser contra? Oi? Eu acho que é difícil mensurar e comparar os projetos qualitativamente, né? A devolução para a sociedade é difícil comparar se a aquisição. E a gente não for colocar a contrapartida como parte eu entendo o que a Lara quer dizer. Como um parecerista vai receber, por exemplo, são 5 vagas, tá? E aí o parecerista vai receber 10 orçamentos de compra de equipamento. Como ele avalia para quem ele dá ou não o recurso, entendeu? É isso que... Onde vai estar apoiado o parecerista para fazer uma seleção. Eu acho que é esse que é o esquema. Claro, não entendi. Quem sabe eu coloco como sugestão, a gente dá uma olhada nos editais que foram feitos nesse formato, para entender como foi o modo de avaliação, pode ser? Sim, sim, sim. Léo, fala. Eu acho que eu concordo com a Lara, porque talvez a gente possa colocar assim, ó, como o valor, né, para a produção. Se vai comprar, se vai alugar, se vai pegar emprestado, isso aí não importa, desde que esteja tudo no cronograma de execução e também na tabela de valores. Né? Comprei isso, foi isso. Aluguei isso, foi isso. Né? Não sei, eu penso assim. Gente, mas essa proposta foi do Vitor para os projetos da setorial de audiovisual. Eu acho que agora cada setorial vai mais ou menos desenhar como acredita que deva ser o seu edital, né? Como vai ser o seu projeto, sua proposta de projeto. Né? O audiovisual está pensando que é melhor assim para eles. A literatura vai dizer, o projeto vai ser projeto de livro, vai ser projeto de não sei o quê, vai ser de edição, vai ser com diagramação, não vai ser? Aí eu acho que é uma coisa mais particular de cada setorial. Acho que confundiram quando o Vitor levantou a lebre de querer pegar todo o dinheiro lá de cima, que não era das setoriais, que era dos projetos geral, que devia ter ficado quieto, que não querer crescer o olho para os outros lados. Eu acho que está tendo uma... Porque todos os editais vão permitir a aquisição de equipamentos, tá? Isso aí é questão de cronograma, como o Léo estava falando, de orçamento, cronograma, etc. Mas o que a setorial do audiovisual está demandando é que se pense num edital específico dessa setorial que seja só para aquisição, não lá em cima nos projetos. Camila, isso aí é exatamente o que a gente conversou lá na ouvidoria geral, né? Na reunião geral, que as pessoas querem muitos projetos com pouco valor, mas o meu projeto tem que ser acima de 10 mil. Então, eu, como setorial de literatura, eu conversei com o pessoal e a gente viu assim, 10 mil está ótimo, dá para fazer um livro, dá para fazer um livro ilustrado, dá para fazer um audiolivro, né? A gente consegue, mas as outras setoriais talvez precisem de um pouco mais. Então, por isso que a gente concordou nessa questão dos eventos, né, os eventos ou os projetos de 25 mil, que são transversais, com várias, né, mas alguns projetos são específicos de setoriais, né, tipo 10 mil para cada pessoa, porque eu consigo publicar um livro com 10 mil, mas eu não consigo fazer um curta-metragem de 10 mil, eu não consigo fazer um show de 10 mil, sabe? Então, esses pequenos, né, que são de cada pessoa, de cada proponente, servem para os projetos específicos de cada... A gente pega o dinheiro, né, pela proposta da Cintia, a gente pega o dinheiro do evento transversal, né, de 25 mil, e aí cada um vai contratando por si,
Não precisa a pessoa inscrever um projeto e tal. Então, eu gostei da proposta, sim. Tá, eu sou a próxima na fila, eu acho. Só para dizer que eu entendi a proposta do Victor, tá? Que o que acontece é que a ideia era dispensar as pessoas que produzem audiovisual da necessidade de escrever um projeto de curta-metragem ou de documentário. Era essa a ideia, quando se pensou num edital de aquisição de equipamento. Mas aí eu acho que a gente pode, né, voltar lá, onde, né, essas referências que o Victor citou, para a gente olhar como eles fizeram nessa seleção. Mas eu acho muito interessante mesmo. Eu acho que eu sou o próximo. Eu vou fazer um questionamento e uma proposição, tá? O questionamento é se os projetos de R$25 mil, eles são só para produção de eventos ou são projetos de qualquer natureza? Acho que é intersetorial. É intersetorial? Tá, então não é para produção de eventos. É também, né? Tá, mas não necessariamente. Não necessariamente. Tá, perfeito. E aí, a proposição que eu faço é da gente discutir posteriormente, depois que o par for enviado, né, a gente vai ter um tempo até a elaboração dos editais, o dinheiro chegar e tudo mais, de que a gente, com base nesses valores que a gente já tem a divisão pela setorial, a gente faz a proposição para cada setorial e cada setorial traga suas propostas que a gente possa discutir aqui no conselho. Do mesmo jeito que eu estou fazendo a proposição para a minha setorial de audiovisual, que o Léo possa trazer a sua proposta na área da literatura, que o Rodrigo possa trazer a sua proposta na área de cênicas e por aí vai, tá? Isso é uma proposição, a gente não precisa tirar daqui agora, estou colocando aqui mesmo para a gente discutir posteriormente, tá? Tá, a gente vai fazer então a votação, gente? Votaremos? Só proforme, porque eu acho que já está meio consenso, né? Alguém se quer fazer alguma colocação contrária? Eu vou deslizando assim a proposta do CMPC, vou deslizando devagar. 8 vagas de 25 mil, 5 vagas de 10 mil reais, 5 vagas de bolsa de pesquisa de 1.500, 5 vagas de mobilidade artística e 40 projetos de setoriais de 10 mil reais cada. 5 vagas para aquela. Ali tem a setorial da. Eu não estou vendo cultura popular. Aqui embaixo, ó. Tá, e sim, só uma correção, mas isso é um problema. A setorial de literatura está como livro. É que esse aqui a gente usou, eu que tinha colocado lá na minha proposta, eu tinha usado esse termo livro, porque também a gente não colocou, por exemplo, patrimônio, material e imaterial, a gente botou memória e patrimônio. Tá meio baseado no que eles fizeram de divisão da PNAB do Estado. Tá, entendi. Pode ser, depois a gente bota literatura, livro e literatura, de repente, depois se complementa isso, né? Tu vê, hein, Léo, eu me metendo na literatura. A gente pode botar livro, leitura. Pois mas só mais uma coisa, tem essas questões das setoriais e tal, e aí, só lembrando, pessoal, aí a gente fala para as nossas setoriais, né, se tiverem projeto aprovado, contratem dos outros, né, os projetos de 25 mil, né, chamem outros para participar. Por exemplo, eu mesmo sou da literatura, eu não posso colocar um curta-metragem, né, no edital, né, mesmo tendo pós-graduação em direção de arte, sendo formado em curso de roteiro, e aí eu preciso que um proponente seja da área do audiovisual. Então, eu proponho, né, eu estou dando só um exemplo, eu proponho para uma amiga minha que é diretora de cinema
um roteiro meu para fazer um curta-metragem, e aí eu assino como diretor e tal. Então, é interessante essa troca que a gente tem que fazer e provocar, né, para a gente conversar mesmo entre os artistas aqui de Rio Grande. Mas, Léo, não sei que trauma que tu tá, que tu não pode propor nas outras setoriais. Que coisa estranha que é essa? Não, e outra coisa, eu acho que um dos critérios para os projetos de 25 mil vai ser a transversalidade. Quanto mais transversal, quanto mais gente de diferentes áreas ele abranger, melhor ele vai pontuar e mais chance vai ter de ser escolhido, né? Porque e aí isso vai ter que estar mostrado, né? Vai ter que estar no cronograma, vai ter que estar no orçamento. Eu vou contratar tais pessoas para fazer tais coisas. E aí, claro, o que a gente pode fomentar mesmo é que seja um dinheiro grande, né? Pedir que não agora, né, Camila? Agora. Mas isso vai ter que estar no edital, é básico, né? Se a proposta é que seja transversal, o edital vai ter que explorar essa transversalidade. Vou complementar. A gente aprovou essa proposta no final? Sim. Tá. E, Léo, uma questão, tá? Vai ter FAQ de audiovisual agora nesse semestre ainda. A SEDAC está prevendo, acredito que não vai sair, mas se sair, é o luxo do gaúcho. Porém, os projetos de área de audiovisual, para eles serem aprovados, enfim, o que é muito avaliado é o currículo do proponente, né? Então, se tu não tem produção na área de audiovisual, jamais vai ser contemplado num projeto de audiovisual. Deixo como sugestão mesmo para ti, né, que quer desenvolver o projeto da área de audiovisual, que tu crie o portfólio mesmo na área. Não sei se tu é só roteirista ou tu também é diretor e tudo mais. Enfim, só de sugestão, aproveitar o espaço da reunião. Não, então, aproveitando também, eu sou avaliador da SEDAC, mas Vitor, como que eu vou construir currículo e portfólio, né, em outra área que não seja literatura, se eu não tenho chances de entrar nesses editais municipais e depois estaduais, entende? E aí tem aquela questão de assim, qual é a tua principal ocupação, né? Em qual área principal? E aí a gente discutiu isso anteriormente, e a Camila também, né? Então, esses editais que a gente está fazendo transversais são justamente para isso, né? Para a gente construir outras possibilidades, né? Eu mesmo não poderia fazer um projeto de curta-metragem para um FAQ do Rio Grande do Sul, porque eu não tenho currículo, eu só tenho, quer dizer, eu não tenho portfólio, eu só tenho currículo como roteirista de cinema. Então, é isso aí que a gente está construindo agora, é a oportunidade das pessoas conversarem com outras formas de arte. Então, eu acho que estamos indo bem. Tá. Então, aprovada a proposta do par. Cíntia, depois eu pedir para tu só copiar essa versão aí e colar ali no grupo, para quem não está aqui presente ter acesso. Tá. E também compartilhar com a galera. Tá bem? Sim. Mais alguma outra demanda, gente? Eu sei que existem milhões, mas acho que não daria tempo para resolver nenhuma mais hoje, né? Acho que por hoje tá de bom tamanho. Definimos o que precisava ser definido. Na verdade, a gente definiu, a gente vai precisar marcar outra reunião, tá? Claro. Porque a gente definiu, na verdade, só a distribuição do recurso, né? Isso. A gente não definiu algumas coisas que tem que ser apontadas. E marquem com Léo, eu tô falando. 57. Léo. Por favor. A gente tem ainda que definir questão de território, a gente tem que definir, né, o que a gente vai colocar. Lembra
que tem 20% que tem que ser destinado para áreas periféricas, como é que vai se pontuar isso, essas coisas todas têm que ser definidas depois. Então, a gente tem essa questão do território, que a gente tem que definir. Mas né? o par também, Cíntia. No par tem que ir. Lembra que eu acho que eu não lembro se eu cheguei a mostrar para vocês. O par, ele sabe o menu de cortina, aquele que a gente abre e a gente vai escolhendo, assim? Então, por exemplo, eu escolho que eu vou fazer um edital, aí eu tenho que botar as características do instrumento que a gente vai usar, entendeu? Então, por exemplo, no par já vai escrito que tipo de edital a gente vai lançar. Então, se a gente vai definir essa parte dos editais em conjunto com o conselho, tem que ser definido antes de colocar no par, porque o par, ele inclui o instrumento que vai se usar para essa distribuição, entendeu? Por exemplo, mobilidade artística, edital de mobilidade artística, eu posso botar, mas aí ele vai ser um edital de mobilidade artística distribuído como? Né? Qual é o público-alvo desse... Isso tem dia 19, tem que ser incluído até dia 19 também. Isso tudo vai dentro não o preenchimento do par. Então, eu acho que a gente precisa, agora, com essa distribuição em mãos, a gente precisa, na verdade, fazer o esqueleto já, na verdade, né, do que vai ser, como vai ser os editais. Então, já tem que formar a comissão. Então, já tem que formar a comissão. Tu diz o comitê gestor? Eu enviei isso é uma das coisas, né, que a gente podia falar a respeito hoje, se quisesse. Claro. Porque eu enviei um e-mail com um ofício da secretária pedindo 2 representantes do conselho para formar o comitê gestor. O comitê gestor, como eu falei para vocês, ele não é obrigatório, né? Ele não é uma obrigação na PNAB. É uma coisa que a gente pensa que é legal ter um comitê gestor dando suporte, né? Só a título de confirmar, Cíntia, só não vai poder participar quem estiver no comitê gestor. Exato. Então, quem se disponibilizar, já fique ciente que não vai poder propor. A gente colocou isso no ofício. Esqueçam de mim dessa vez, tá? De mim também. Carla, estamos fora nós duas. Se tiver substituto, eu também estou fora, mas se tiver quem substitua, vamos lá. Eu posso concorrer ao edital trabalhando na secretaria e tudo mais? Não, de cultura, o pessoal que trabalha na secretaria não pode, de cultura. Então, eu me coloco à disposição para estar no comitê gestor, caso não tenha pessoas, tá? Como conselho, Vitor. Isso, como conselho. Serão 2, né? A gente mandou para o fórum também, pedindo 2 representantes do fórum. O problema sempre reside aí, né? Quem ali não vai concorrer, né? Se já dentro do conselho já estamos assim, já... Eu acho que independente de ter um comitê gestor, a gente queria que ele fosse paritário, né? Sociedade civil e poder público. Mas eu acho que independente disso, a gente vai sentar, em algum momento vai ter uma comissão que trabalha junto na construção desses editais. Assim, ela vai se formar independente, mas a ideia é que fosse naquela ideia de paridade do comitê gestor, né? O problema de comissão é que quem entra não pode participar, né? Aí tu corre. E a pessoa, o marido, o primo, o irmão, o pai, né? Eu mesma, eu não proponho, mas cada vez que eu entro, meu marido não pode participar. Isso que a gente nem é casado legalmente. Então, ele poderia, porque seria só antiético, imoral, mas não ilegal. Então, isso aí. Parei, a Shelley botou, acho que uma coisa aqui. Já não havíamos definido 50%. Não, são 20%, Shelley, que ficou. Que ficou, não. É que a gente ficava perto de 40% para cultura viva, e para além disso, 20% ia estar dentro da meta 1, dos territórios periféricos, 20% porque lembra que a gente tinha falado que tinha eles faziam
podia estar inserido dentro do Cultura Viva, a questão dos territórios periféricos, e a gente pensou, não, é interessante que seja A mais. Então, seria... Mas Eu acho que a gente não fechou 50% também para dar valor certinho. Eu acho que é por isso que foi menos de 50%. Era antes 50% para o Cultura Viva, e agora ficou menos, ficou um pouco menos. Ficou, na verdade, quase 40%, né? A gente já ficou acima do que pede, né? Eles pedem 25%. Eu acho que, na verdade, o que a gente precisava conversar também é essa questão, tipo, aquelas coisas que são mais pontuais, por exemplo, se a gente, que também pede no par, tá? Como é que vai ser o critério de pontuação extra, lembra? Que a gente tem, vamos fazer por cotas, né? Se a gente for respeitar a questão totalmente a questão do formulário, é bem isso, é tanto cotas quanto pontuação diferenciada. Então, né, que foi isso que foi, a maioria das pessoas concorda. E aí a gente, como que seriam os critérios, né? Quais são os critérios que você levar em consideração para pontuar? Vive em território periférico, né? Tem diversas possibilidades ali, então, e isso tem que ser apontado no par também. O Léo está com a mão levantada. Cíntia, essa questão das cotas, da pontuação, a gente não pode pegar os dados do IBGE? De Rio Grande, fazer sei lá, uma conta e ver quanto que dá de porcentagem de pessoas pardas, negras. Existe o padrão que está em lei, né? De cota. Mas não é a cota, no caso. A cota, a gente já tinha decidido, inclusive, nas oitivas, que aumentaria as cotas aumentariam para 30, né? Que seria 25, 10 e 5, não, 20, 10 e 5, pela lei, a gente aumentou para 30, 15 e 10, né? Para pessoas negras, né, pretas e pardas, pessoas indígenas e pessoas PCD. E aí a gente tem a questão que a gente está avaliando, que tem que avaliar, é a questão da pontuação extra, né, para pessoas LGBT, né, para pessoas, para mulheres, né, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que são aquelas questões que a gente levantou lá no formulário, que vocês lembram? O grupo ou coletivo de vocês, ou você faz parte de um desses grupos vulneráveis, aí tem mulheres, né, pessoas negras, LGBT. Na verdade, a questão das cotas, ela já foi fechada nas oitivas, que já seria acima do que estava previsto em lei. E aí eu acho que a gente podia fazer uma outra reunião, deixa eu ver só quais são as datas, peraí. Eu acho que a gente já exauriu aqui, e aí tu faz um levantamento de tudo que a gente precisa decidir ainda para fechar o par, nos propõe, nos mostra no grupo, e a gente já vai se instrumentalizando para a próxima reunião já. A gente poderia... Eu tô com aqui tá cheio de reunião, gente, é uma coisa impressionante. Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver aqui comigo. Léo, eu tive essa tua mesma ideia para Paulo Gustavo, eu acho. Eu propus que a gente olhasse a distribuição de Rio Grande pelo IBGE entre mulheres e homens, brancos, pardos, negros, para tentar propor a distribuição de vagas de acordo com a própria população, mas a gente não conseguiu fazer isso. Mas eu tinha pensado nisso também. Acho que é interessante. É porque para isso que serve também, né? O Instituto, entre outras coisas, serve para isso, para a gente ter uma noção de como é a nossa população. Mas eu entendi o que a Cíntia colocou, é que tem a diferença, né, da questão das cotas e da pontuação. Eu acho que a pontuação a gente tem que discutir.
Por exemplo, essa questão mesmo da gente valorizar e tentar dar mais força para o interior, para as zonas mais afastadas, periféricas, né? É aí que entra, é pela pontuação que a gente consegue dar uma subida, é nesse sentido. Ela vem para complementar o que a gente não consegue cobrir nas cotas. E tu vai sugerir alguma data já, Cíntia, para nós? Com 24 horas de antecedência, por favor. Gente, eu pensei na próxima segunda-feira, tá? Na próxima segunda. Aí teria uma semana, porque aí eu ficaria depois, né, com 4 dias para inserir o par. Tu não acha pouco tempo, Cíntia? Não, ele nem tá. A metade dele eu já salvei lá. A parte que era mais, como se diz, mais prática, assim, que era, né, colocar a documentação, essas coisas, tudo eu já inseri agora. Tem só que se a gente vai ter que definir o formato de edital para cada uma dessas modalidades, isso vai longe, né? Não, a gente precisa colocar. Aí eu vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Vocês querem que eu mostre? Ou já estão cansados? É bom mostrar para a gente já ir pensando para a próxima reunião como vai se fazer, né? E até para ver com as setoriais, porque se isso vai afetar a setoria, se agora a gente já vai ter que determinar o formato de edital. Olha, não está funcionando mais. Para cada coisa, a gente já vai ter que começar a movimentar as setoriais. Eu vou vendo se eu consigo abrir a CultBR aqui, que ela estava meio problemática. Deixa eu ver. Tem que acessar com o meu Gov. Rodrigo, se o conselho me indicar como representante para o comitê gestor, me dá um toque, tá? Que aí eu vou fazer uma preparação espiritual e tal. Isso. É sempre necessária. Vou parar de compartilhar esse. Vou compartilhar um CultBR. Eu acho que parou de chover aqui. Tá, ele é aqui. Aqui é o plano de aplicação de recursos, tá? Aqui ele tá como não cadastrado, o plano de ação, porque ainda não tá pronto, tá? Ele tá pela metade. Então, aqui os dados do plano em si, arquivos de imagem, essa parte eu já fiz. Aí, a gente, né, os dados do plano de ação, que são os nossos números ali, os valores e tal. Arquivos de imagem são logos, essas coisas, e aí tem o processo de elaboração. Vocês estão vendo direitinho a página? Aí o terceiro seria essa... Ai, tem que avançar aqui. Ai, não é para atualizar, gente. Olha, eu entrei, agora tá pedindo para eu atualizar, não é para atualizar, já tô com tudo certo. Deixa eu ver. Avançar, peraí. Ai, gente, por favor. Não vai apagar o que eu já fiz, né? Não é para atualizar informações, eu já tô com tudo salvo. Ai, cadê? Perdi. Ai, gente, eu coloquei tudo isso, por que não tá aparecendo? Ai, vai ficar trancado, não vou conseguir mostrar para vocês. Mas tudo bem, Cíntia.
Porque eu coloquei, ó, depois aqui dessa parte que a gente diz que tem conselho, fundo e plano, a gente anexa os arquivos, só que eu já anexei os arquivos. E eles não estão aqui. Anexei todos os números do conselho, decreto novo do... Será que quando eu entrei ele atualizou como se eu não tivesse... Não sei. Então, Para de mexer para não perder mais nada. não, eu tô pensando, olha, e aí então, Conselho de Cultura, fundo, plano, e aí depois eu entro nessa parte aqui, que eu deveria poder acessar ela, ou não tô me deixando. Ai, que raiva. Ai, não acredito. Todo o meu trabalho. Tá, não vou conseguir. Não, mas a vida é essa. Mas eu vou mostrar para vocês. Eu acho que eu tenho uma imagem. Como é. Deixa eu ver se Hein, Rodrigo, acho que já dá para botar no grupo também, se alguém tiver interessado, quem está interessado em participar do comitê, entendendo que quem participa do comitê não pode propor projeto, para se tiver mais de 2 interessados, a gente votar, né? Isso, com certeza. Se tiver mais de 2 interessados ou interessadas, a gente já coloca direto. eu fiz um print do modelo para mostrar para vocês. Quando as coisas ainda estavam lá. Porque eu coloquei na apresentação. Aí eu mostro para vocês. Peraí. Deixa eu ver se eu esse silêncio. Eu estou em silêncio e eu estou na escuridão também, porque a internet aqui está uma merda. E aí, ou eu me vejo ou eu vejo vocês. Aí eu tenho que desligar a câmera. Cíntia? Está sem o áudio. Eu queria achar o print que eu fiz da tela de como é, mas é isso, gente, tá? Não deu para mostrar? Não deu. É o seguinte, ele tem, então, para cada uma, depois de fazer a distribuição dos recursos, no caso, eu tenho que dizer quanto vai ser usado naquela meta, no caso, lembra? Elas são divididas em metas, né? E dentro da meta, qual é a ação que a gente vai usar? Vocês lembram que cada meta está dividida, 1.1, 1.2, 1.3, e aí qual é, e dentro daquilo, quais são os editais que eu vou lançar, quais são as ações dentro daquela meta, entendeu? Por exemplo, aí, vamos ter editais de circulação, vamos ter editais de formação, vamos ter editais... Eles não precisam estar ainda especificados, assim, qual vai ser a ementa lá em cima, né? Não precisa nada disso, mas precisa dizer se vai ter cotas, se vai se usar pontuação especial, né? Então, na verdade, eu acho que não é tão longa assim a próxima reunião, sabe? É mais tipo assim, provavelmente a gente vai adotar padrões para várias coisas. Por exemplo, a questão das cotas é um padrão. A questão de pontuação extra também, a gente provavelmente vai fechar num padrão, né? Então, acho que vai ser menos extenso do que a gente pensa. Bom, achei que já tinha que definir os formatos, né? Se vai ser premiação, se vai ser edital de livre concorrência,
se vai ser mostra, achei que já era mais específico, assim. Não, vai o título do edital, sabe? Eles pedem o título do edital, assim. Ah, não, tem que dizer se vai ser premiação ou se ele vai ser um projeto, isso precisa... Pois é, e é isso aí que eu acho que as setoriais já podem pensar, né? Porque, de repente, alguma setorial acha que a sua tem que ser premiação. E aí fica a critério, né? Léo. Pois é, concordo com a Camila. A gente já conversou dentro da setorial de literatura e viu que uma coisa que faltava muito era a publicação, né? Que é muito difícil. E aí a gente já votou e escolheu que realmente o melhor seria esse modelo da Cíntia, e aí a gente teria a abertura para o edital com 4, 5, agora não me lembro, para autopublicação, 10 mil. Dá para fazer, só que eu expliquei para eles também que a gente vai ter outras oportunidades, né, o ano que vem, e aí a gente faz tudo de novo para outros eventos, para outras oportunidades. Então, de início, a literatura tá ok, concordando. Então tá, gente, eu acho que... Será que existe mais alguma demanda para ser tratada agora? Não, vamos só marcar, já deixo marcada para segunda, pode ser? Vamos sim, vamos fechar. Fica este último encaminhamento para a reunião de hoje. Reunião na próxima segunda, às 7 horas de novo, online, né? Isso, pode Então, ser. Aí eu mando mensagem para a Paula para dizer. Eu acho que uma reflexão ali, né, que estava tendo um pouco com Cíntia no início, assim, é que a gente tem mesmo que escutar, né? Se existe, assim, um incômodo por parte de qualquer que seja a pessoa dentro do conselho, essa pessoa tem sempre que ser escutada. Eu acho que a gente está se encaminhando para esse lugar, né? Para conversar com o Paulo e entender onde é que ela quer colaborar, né? E quer ser escutada, quer ajudar. Mas eu acho que é isso, então, minha gente. Boa noite para vocês. Tá, eu vou parar a gravação, tá, gente? Sim, eu quero falar mal. Vou parar aqui.